Seja bem-vindo à Mead Sistemas. Eu sou o Ever, fundador da Mead Sistemas. Aqui dentro eu vou estar acompanhando com vocês todo o processo de treinamento do nosso Cluster RP, que é o sistema de gestão da Mead Sistemas, tá? Para quem não conhece ainda a Mead está no mercado, vai para 17 anos, atendendo o segmento de varejo. Então, toda a parte de varejo, como vestuário, lojas de calçados, lojas de móveis, materiais de construção, distribuidores de bebidas, tudo que envolve vendas, a gente atua com o nosso software de gestão. Tá? Aqui dentro, nesse módulo dessa primeira aula agora, né, comece por aqui, eu vim passar algumas instruções para vocês aí, para ficar mais fácil o entendimento, a absorção do conteúdo. Visto que o treinamento, né, como um RP, ele é um pouco técnico, então ele pode ser um pouquinho cansativo. Então a gente vai passar algumas dicas aí para ajudar as aulas a ficar um pouquinho mais dinâmica e menos cansativas, tá? Eu vou começar passando por umas dicas aqui dentro de visualização. Em todas as plataformas onde tem vídeos, tá? Seguem esse padrão, apesar que muita gente não conhece, né? Então aqui dentro desse módulo de engrenagem, você tem a configuração da velocidade do vídeo. Então tem normal, que é na velocidade em que o vídeo foi gravado, né? E a gente tem alguns ajustes. Eu posso tanto colocar o vídeo para rodar um pouquinho mais lento ou um pouco mais rápido, 25% mais rápido, 50% mais rápido ou até o dobro da velocidade, que é a velocidade 2.0, que no caso aqui dentro, como a gente subiu todas essas aulas para o YouTube, aqui dentro é a velocidade máxima que ele permite. Então, eu recomendo que vocês configurem, né? Aqui vai testando um pouquinho na 25, 1.25, 1.5 e vai verificando se para vocês vai fazer sentido assistir essas aulas mais rápido, que vai prender um pouquinho mais o foco, a aula vai andar um pouquinho mais rápido e vai ficar menos cansativas, né? Aqui dentro, por uma questão às vezes de internet, o YouTube, ele seleciona às vezes uma qualidade um pouquinho inferior do vídeo. E aí, como é um sistema de RP, os botões podem ficar um pouco desfocado, ou as letras, ou o conteúdo. Então, ficando desfocado, você acaba não tendo um entendimento, clareza do que está sendo explicado ali, né? Então, você pode ajustar a qualidade do vídeo. Vindo aqui na engrenagem, em vez de vir na velocidade, você vem na qualidade e muda ela aí para 1080 pixels, tá? Que é uma imagem na qualidade de HD. Então, as imagens ficarão bem mais nítidas, né? Então, o YouTube faz essa configuração por padrão, tá? Às vezes a internet não está muito legal, alguma situação, ele tem uma inteligência ali que vai setar a melhor qualidade, vamos dizer assim, de acordo com a sua internet. Mas pode vir aqui e mudar para 1080 que vai rodar tranquilamente e vai ficar uma qualidade muito melhor, tá? Aqui dentro, essa é a janela principal. Essa aqui não vai ser o treinamento de alguma aula, só vai explicar alguns conceitos de alguma janela para vocês aí. Então, o sistema, vamos abrir aqui uma janela de emissão de vendas. Vocês vão ver que o sistema tem logo no canto, né, superior aqui os principais filtros daquela rotina. No caso de vendas, esses são os principais filtros. O que são os principais filtros? São os filtros mais utilizados. Por exemplo, quero buscar pelo número de venda, pelo nome do cliente, pela data de emissão de venda. Vou até fazer uma alteração aqui da data de emissão. E sempre que você vê um botão de funil do lado aqui, significa que tem mais filtros. Ao clicar, você vai verificar que tem a opção de buscar por vendedor, de buscar por meio de pagamento. Se a sua empresa é matriz e filial, vai ter a opção de empresas, matriz e filiais. São dados, são filtros que não é rotineiro ser utilizado, mas devido à necessidade você pode vir e se aprofundar um pouco mais aqui dentro desses filtros, tá? Então sempre que houver esse filtro, significa isso. Temos também aqui no canto direito superior uma engrenagemzinha, que nessa engrenagem você vai setar, por exemplo, aqui eu quero o canal de venda e margem de lucro, para mim margem de contribuição no caso, ele é importante. Automaticamente o sistema vai trazer esses campos aqui dentro. Às vezes alguma janela pode estar bem poluída para vocês e às vezes tem dados ali dentro daquela coluna que não é pertinente, não faz sentido para vocês. Então pode vir aqui dentro da configuração e remover isso. Lembrando que ao você remover isso, só está sendo removida essa configuração para o usuário logado. Os demais usuários não. Qual que é a ideia disso? A ideia é que, às vezes, um gerente de venda tem uma necessidade de ver uns dados diferentes de um gestor ou de alguém da área financeira. Então é para isso que tem essa configuração. Não só de apresentar a janela, mas com uma ordem delas também. Por exemplo, o canal para mim faz mais sentido estar no início. Então você pode mover, automaticamente o sistema deixa isso pré-configurado já para esse usuário logado. Então quando você vir abrir a janela de novo, ele já vai entender que essas configurações são ideais para você. E ele já vai trazer isso configurado, tá?
Aqui ainda na parte superior a gente tem um botão que atualiza os dados, tá? Sempre aqui embaixo você vai verificar, às vezes você vai buscar as vendas dos dias e vai falar, caramba, as vendas não estão atualizando. Porque o sistema por vez traz 75 registros por vez. Eu tenho necessidade de mais, pode vir aqui e alterar para todos os registros, tá? Se tratando de um sistema em nuvem, então às vezes a internet não é muito legal, então por isso o sistema já deixa pré-definido 75 vendas, 75 registros no caso aqui, né? Mas você pode vir e fazer uma alteração. Para fazer uma nova inserção, sempre vai ter um botão de novo e vai ter também um botão de editar. Então, sempre que você precisar editar alguma coisa, é esse lapisinho aqui. Deixa eu abrir um cadastro mais simplificado, por exemplo, um cadastro de grupos, tá? Pode ver que segue os mesmos padrões. E aqui também tem uma janela de filtro para trazer dados adicionais. E aqui dentro também dessas janelas você vai encontrar sempre um botão de YouTube. O que isso quer dizer? Você, por mais que vai assistir todo o treinamento aqui, mas vai ter algumas rotinas que você faz um uso esporádico, não é o seu uso do dia a dia. E nem sempre vai dar para lembrar o que você viu aqui dentro. Então, para isso, tem um botão do YouTube. Automaticamente, você clicando aqui, ele vai trazer somente a aula dessa janela de como você conduz essa janela aqui de grupos. Então, em toda área que você encontrar um botão de YouTube, ele vai direcionar para você para o YouTube exatamente para aquela aula em que você está na janela. Aí automaticamente vai te ajudar aí a relembrar, né, ou entender como funciona aquele recurso, aquela janela ou aquele relatório, enfim, seja ele o que for, vai ter esse botão de YouTube que vai direcionar diretamente para a aula ali. Temos também dentro das nossas janelas botões de opções que dentro dele você pode exportar isso aqui para Excel. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai fazer o download de um arquivo de Excel. Deixa eu trazer para a janela aqui. E aqui dentro vai vir aqueles dados que estão lá dentro da grid. Então, ele vai sempre exportar esses dados de grid aqui. E algumas janelas, no caso do subgrupo do grupo aqui, ele não possui, tá? Mas a grande parte das janelas você vai encontrar esse botão de PDF. Deixa eu até tirar essa tela aqui para ficar mais fácil. Você vai poder visualizar essa grid aqui em PDF, que às vezes tem essa necessidade, você também pode fazer o download dela, tá? E de repente para enviar para alguém, um relatório financeiro, ou seja ele o que for, você faz o download e aí você pode enviar esse arquivo aí por WhatsApp, por e-mail. Então sempre que tiver nessa janela você pode visualizar isso também em PDF, certo? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui inicialmente, tá? A questão da qualidade do vídeo, a questão dos padrões das nossas janelas, tá? E essas aulas agora do EAD a gente refatorou recentemente. Então o que eu ia pedir para vocês? Essa é a nova versão agora das aulas que a gente tinha no nosso EAD. A gente, ao longo do ano, foi feito várias atualizações, várias melhorias, novas ferramentas, né? Então a gente sentiu a necessidade de refazer todo o nosso módulo de treinamento, certo? E ao refazer ele, a gente agora subiu em novembro de 2024. O que eu ia pedir para vocês? Sempre que possível, tá? Vocês assistiram uma aula e de repente ela não teve uma clareza, ela pode ter ficado confusa, porque como a gente está lidando dia a dia com o sistema, para nós parece muito óbvio, né? E às vezes para vocês aí não ficou claro, não ficou bem entendido. Então abaixo vai ter sempre um campo ali dentro para vocês enviar uma mensagem, seja ela uma reclamação ou uma sugestão, ou até mesmo um elogio de alguma ferramenta que também ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo, no formato que a gente fez aquela aula, ficou bacana, ficou fácil o entendimento. Então, sempre que vocês puderem dar um feedback, isso ajuda a gente a melhorar o conteúdo cada vez mais para vocês também, tá? Bom, gente, isso é o que eu tinha para passar nessa aula introdutória para vocês aí, tá? Uma excelente aula, tá? Extraia o máximo da ferramenta, assistam uma, duas vezes se necessário, se algo não ficou legal. Tem o nosso suporte também, que vai ajudar a tirar dúvidas das aulas que vocês viram que de repente não ficou bem claro, vocês precisam de um suporte. Então vocês podem também estar acionando o nosso suporte aí para dar uma explicação um pouco melhor, entrar mais a fundo, entender o real cenário de vocês aí, né? E lembrando, que sempre que entrar um usuário, tá? Essa aula, ela não é só para quem está entrando agora, vindo agora para a MEAD Sistema, mas na sua empresa aí, entrou um novo colaborador, tá? Se de repente você for o gestor da empresa, sempre que você cadastrar o seu usuário, recomenda, passa, ele vai receber, claro, uma notificação lá no e-mail, que ele faça essas aulas de acordo com a função. Se é um operador de caixa, assistir as partes de operador de caixa. Se é alguém do almoxerifado, assistir o módulo de almoxerifado, apesar que recomendamos que assista todos os módulos do sistema, né? Até para dar um entendimento um pouco melhor.
Porque às vezes o operador de caixa não entende o que ele deixa de fazer na frente de caixa, o que, que pode influenciar lá no financeiro, no administrativo. Ou às vezes o almoxerifado que não classificou bem as mercadorias, ou não está bem definido, o que, que pode impactar na área de vendas. Então é interessante que vocês assistam a todo o módulo para ter uma compreensão do todo, né? Como que funciona os departamentos dentro da empresa do sistema, como que o sistema faz essa comunicação. Você entrando em contato com o suporte, ele entendeu que você assistiu às aulas e está tendo dificuldade de entendimento, show de bola. Mas se aí dentro você entrou em contato com o suporte para querer saber como faz uma nota de devolução e ficou claro que você não fez o treinamento, eles vão te recomendar que vocês façam o treinamento lá, assista uma aula referente à emissão de nota fiscal, um exemplo, tá? Porque o suporte ele não vem para dar treinamento, o suporte vem para tirar dúvidas daquilo que vocês assistiu e de repente não ficou claro, ou tá tendo, mesmo que assistiu, tá tendo algumas dúvidas. Então o suporte vem com esse intuito. Uma outra situação também, estava passando batido aqui, é se você estiver assistindo as aulas de celular, ou de um tablet, a gente recomenda que sempre que possível assista de um computador, de um notebook, porque na tela do celular fica tudo muito comprimido. Então, às vezes, uma tela de venda, por exemplo, como essa daqui, vai ficar muito confuso você entender isso pelo celular. Então, sempre que possível, assiste pela uma tela de computador, ou até mesmo um notebook, que vai facilitar o entendimento e a absorção do conteúdo. Gente, vou ficando por aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula. Desejo a vocês aí um bom treinamento, tá? Dúvidas, nos acione. Até a próxima aula.